Olá, estamos de volta com mais uma aula, a de número 16, um bônus extra para vocês aí. Teve a aula número 15 e agora um outro bônus para vocês com mais uma aula aqui. Falando agora um pouco de treinamento de força, o TF em idosos. A parte 2 aqui, né, do treinamento de força em idosos, sobre o posicionamento de 2019 do NSCA, National Strength Condition Association. Ou seja, as adaptações fisiológicas que o treinamento de força pode promover em idosos. Vamos ver aqui qual o posicionamento com relação a esse programa. É um programa de treinamento de força adequadamente projetado, né? Ele pode neutralizar as alterações relacionadas à idade, na função contrátil, na atrofia e na morfologia do envelhecimento do músculo esquelético humano. Então, muitos estudos, né, analisaram o efeito do treinamento de força nas medidas de massa magra corporal total, área de seção transversa, de músculos apendiculares específicos, isto é, quadríceps, e fibras musculares individuais por meio de biópsias. A meta-análise de Peterson e colaboradores demonstrou que idosos, homens e mulheres acima de 65 anos, que realizaram treinamento de força o corpo inteiro por uma média de 20,5 semanas, experimentaram um aumento de 1,1 kg de massa corporal magra. Então, o resultado desse estudo, né? Os autores também observaram que o volume de treino e a idade de participação influenciaram a eficácia do treinamento de força na melhoria da massa corporal magra, com maior volume de treinamento associado a maiores aumentos na massa magra corporal, né? Então, vocês observam aí a evolução do treinamento de força com relação a isso. A pesquisa demonstrou que houve aumento da massa muscular, né, propriamente dita, a massa corporal magra também houve um aumento significativo, o treinamento de força proporcionou um aumento da seção transversa do músculo esquelético em até 4 a 33%. Uma observação, mesmo em idosos acima de 85 anos ou mais. Então, não somente aqueles de 65, né, mas também acima dos 85 anos. E mais um item, aumento induzido da fibra muscular. Então, houve aumento de todas essas características, ok? Dinapenia. Então, o programa também projetado e implementado pode melhorar a força muscular, potência e o funcionamento, né, neuromuscular de idosos. Então, a força muscular está relacionada a isso. Então, vamos ver aqui a dinapenia, né, dos estudos anteriores que indicaram que idosos saudáveis experimentam uma redução de 0,8 a 3,6% na força por ano. Olha só que diferença, né? Então, o treinamento de força, o TF, demonstrou ser um modo eficaz de atividade física para mitigar a perda de força muscular relacionada à idade. Então, observe aqui o aumento agora de 9 a 174% na força da parte superior e inferior do corpo. Olha que diferença. Notavelmente, o treinamento de força provoca melhorias na força muscular, mesmo em indivíduos muito idosos, ou seja, acima dos 85 anos de idade, ok? Os idosos podem experimentar ganho de força em resposta ao treinamento de força, que depende da duração, intensidade e do volume também do treinamento. Vamos falar um pouco agora sobre a potência muscular, que tem tudo a ver com relação a isso que nós estamos relatando, e a definição, segundo esse protocolo, esse procedimento, a potência muscular esquelética pode ser definida como o produto da força ou torque de uma contração muscular e sua velocidade, ok? E aí nós temos a força muscular esquelética, né, diminuída com a taxa maior e está mais intimamente ligada às simulações funcionais quando comparadas à força muscular em adultos mais velhos. E isso também dá um aumento significativo na força, né, no treinamento de força, melhorias do músculo esquelético variando aí de 14% a 97%. Então, olha que avanço. A meta-análise aí desses estudos recentes indicaram que o treinamento de força e alta velocidade pode ser eficaz para melhorar a potência muscular quando comparado ao treinamento tradicional de resistência a baixa velocidade. Então, temos que ficar atentos com relação a esse volume de resistência, né?
Além disso, os volumes de treinamento mais baixos têm sido relatados como associados à maioria das melhorias de potência musculares. Então, não são só aqueles treinamentos fortes, como também os treinamentos mais baixos têm relatos associados à melhoria na potência. Então, tudo vai depender do volume de treino, né? A taxa de desenvolvimento da força, né? Existem algumas variações. Então, a taxa de força do torque é uma medida de força explosiva ou de ruptura, que é comumente derivada do aumento precoce da força e torque durante a contração volumétrica máxima isométrica. No entanto, foi relatado que o desenvolvimento de força, o torque, diminui, né, uma magnitude maior que a força máxima e tem sido sugerida como sendo mais importante para a função e o risco de quedas em adultos mais velhos. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento com relação à prescrição de treinamento, porque o risco de queda em adultos é constante. Então, temos que focar nessa questão da magnitude para que o exercício, a força, o treinamento de força seja, né, eficaz durante a prescrição. Bom, foi demonstrado no estudo que a força rápida da parte superior e inferior do corpo aumenta significativamente após o treinamento de força em adultos mais velhos. Isso nitidamente se percebe quando nós começamos a fazer o trabalho de força, né? E automaticamente esse desenvolvimento se vê rapidamente aí na progressão da prescrição do treinamento. Você observa isso com muita clareza. Vamos falar um pouco agora sobre ativação muscular, né? Ativação muscular voluntária dos músculos agonistas e a coativação dos músculos antagonistas diminui e aumentam, respectivamente, em adultos mais velhos como função funcional. Isso é relatado, né, nesse estudo. No entanto, como observando as análises anteriores, esses achados não são universais. Demonstrou-se que o treinamento de força crônico aumenta a ativação dos músculos agonistas, enquanto outros não relataram alterações. Então, isso vai depender muito do histórico do cliente, do paciente, que tem aí esse desenvolvimento para que dê essas alterações. É possível que aumentos na ativação sejam mais perceptíveis entre os indivíduos com os níveis iniciais mais baixos de ativação, né, com relação àqueles que são menos treináveis, por exemplo, aos mais treináveis. Então, o treinamento de resistência ao longo da vida tem uma duração aí de 5 a 52 semanas nesse estudo. Os atletas masters que competem no levantamento de peso têm a força alterada, né? Maior força, maior potência, taxa de desenvolvimento de força, volume muscular e área de seção transversa também, média da fibra tipo 2, quando comparados com controles pareados por idade e não treinados. O estudo também demonstrou isso. Atletas cronicamente treinados em resistência demonstraram reduções semelhantes relacionadas à idade em força e potência, quando comparadas a controles não treinados, o que eu falei agora há pouco, né, no slide anterior. Então, quando você tem essa comparação, essa relação de idade em força e potência, quando comparado a controles não treinados, aí, com relação aí aos levantamentos de peso, né, de 85 anos, demonstraram poder semelhante ao controle de 65 anos. Olha aí a comparação dos 85 anos, que demonstraram poder semelhante aos controlados aí de 65 anos, sugerindo aí uma vantagem aproximadamente de 20 anos com o treinamento de força crônico. Então, o estudo realmente foi buscando esse treinamento de força nessa população. Bom, as adaptações ao treinamento de resistência em adultos mais velhos são medidas por adaptações neuromusculares, neuroendócrinas e hormonais. As neuromusculares, né, as adaptações primárias ao exercício de força em idosos são observados no domínio neuromuscular melhorado, diretamente relacionado à aplicação de carga no músculo. Ou seja, o treinamento de força, gradativamente, à medida que você vai alterando as cargas, evoluindo no treinamento, você vai observando essas características. O sistema neuromuscular experimenta efeitos distintos do envelhecimento, né? Os efeitos da idade foram especulados para efetuar a função da unidade motora,
seja por perda apoptótica com a idade ou não o uso. A perda de unidades motoras, mesmo em indivíduos ativos e saudáveis, é um fator primário subjacente às reduções de força associadas à idade. Os investigadores também estimaram que haja uma redução de 47% no número de unidades motoras em indivíduos entre 60 e 81 anos, que foi validado aí nesse estudo. No entanto, adultos mais velhos tendem a recrutar grandes unidades motoras durante a ativação muscular, enquanto unidades motoras menores geralmente são recrutadas em indivíduos mais jovens durante a contração muscular. Apesar da perda de unidades motoras, eles observaram também que os idosos ainda não conseguem ativar completamente seus músculos durante o treinamento de força. Olha que interessante. Apesar da perda de unidades motoras, os idosos ainda conseguem ativar completamente seus músculos durante o treinamento de força. Significa que, se bem treinados, eles vão ter aí as unidades motoras ativadas. Portanto, não se acredita que a fraqueza muscular que ocorre com o envelhecimento seja causada por uma falha na ativação muscular. Acabei de relatar para vocês. Então, mais um motivo para acreditar no treinamento de força que dá os resultados realmente a depender do treinamento que a gente tenha um acompanhamento com o cliente. Falando um pouco agora de hipertrofia, que tem a ver totalmente com o treinamento de força, ele demonstrou em várias revisões ser um meio viável e melhorar coletivamente a força, a estrutura e a função de homens e mulheres idosos. Isso foi comprovado aí nesse estudo. Mais especificamente, o treinamento resistido pode aumentar o tamanho muscular e efetuar adaptações nas características estruturais do músculo e tendões, aumentando assim a rigidez e funcionalidade. Mais uma característica aí positiva do treinamento de força, Aumentos na força e no tamanho muscular ocorrem usando o treinamento em circuito de 50 a 75 de 1 RM, e 75 a 90% de 1 RM em homens mais velhos, ou seja, acima de 60 anos de idade. Em resumo, o treinamento de força pode melhorar as estruturas neuromusculares e as funções conhecidas como deterioradas com a idade. Embora o processo do sistema neuromuscular não possa ser interrompido, é óbvio que nos últimos 50 anos é possível atenuar a magnitude da taxa de declínio nos vários sistemas neuromusculares, ok? Bom, temos as adaptações também endócrinas com relação à funcionalidade aí, Uma combinação da resposta hormonal aguda a uma sessão de exercício e os estímulos mecânicos da contração muscular que afeta os receptores de esteroides citoplasmáticos, estimula o crescimento e a remodulação muscular, resultando assim em aumentos na força muscular e hipertrofia. Olha que interessante, E como o estresse no exercício resistido desempenha um papel nas capacidades secretoras, bem como na alteração das contrações basais dos hormônios, a amostragem sanguínea de hormônios em repouso ou após o exercício resistido forneceu insights sobre o papel que o exercício de força e o treinamento desempenham nas adaptações, ok? Em resumo, o sistema endócrino exibe um papel vital na sinalização de vários hormônios em resposta ao exercício de força, devido às múltiplas interações com os alvos de receptores de tecidos, múltiplos componentes celulares, que são afetados aí pelas secreções circulantes das glândulas endócrinas, e existe aí a dificuldade também na interpretação das alterações dos valores circulantes observados, ok? Então, isso foi o que eles observaram com relação a esse aspecto aí fisiológico nas características dos idosos. Então, com isso, eu vou ficando por aqui. Chegamos ao final da segunda parte desse estudo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem lá na plataforma J Curso Online, quem estiver matriculado no nosso curso. E nas redes sociais também, tem aí todos os meus contatos, vocês podem entrar em contato e mandar a sua sugestão, ou elogio, ou observação também. Um forte abraço e até a próxima aula.